do Moodle. Agora, antes de iniciar essa aula, eu gostaria de... deixa eu... Só um instantinho, não está aparecendo a legenda, não é isso? Ativar a legenda, só um momento. Ótimo. Agora já está. Então, antes de iniciar essa aula, eu gostaria de convidá-los a participarem de 2 estandes que nós vamos ter na SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu atuo junto com o professor Jonatas Barros. O professor Jonatas Barros é o coordenador do Clube de Ciências da UFPA, que é um clube antigo, que esse ano vai fazer 45 anos. Ele é de 1979, um projeto elaborado pela professora Terezinha Valli, professora do nosso Instituto do IENSE, que ainda está na ativa. E eu atuo junto com o professor Jonatas no Clube de Ciências, eu sou a vice-coordenadora do clube, e nós vamos ter na SBPC 2 tendas do SBPC Jovem. Gostaria que vocês fossem lá prestigiar conosco, conversar, conhecê-los. Eu acho que vocês devem conversar, sei lá, ou com a professora Soraya, que é a coordenadora da licenciatura integrada EAD, como trazer vocês para cá, para Belém, para fazer parte da SBPC, porque é um evento nacional, gente. Eu acho que é a 3ª vez que vem em Belém, de todo o tempo que tem a SBPC. E vale a pena, viu? Ah, que legal, Joyce. É isso mesmo. Vale a pena conhecer os trabalhos, fazer parte, porque tem um modo de inscrição. Tem um modo de inscrição gratuito, mas não vai receber a bolsa, né, os materiais que tem aqui da SBPC, mas pode participar das palestras, das tendas. A nossa tenda do Clube de Ciência, que são 2, nós vamos ter muita atividade. Uma envolvendo, o professor Jonathan está coordenando uma, que é envolvendo ciências e matemática, e eu estou coordenando outra envolvendo linguagem. E aí tem vários jogos da linguagem para crianças e adultos e que a gente vai desenvolver lá. Quem puder fazer esse esforço, perguntem isso de linguagem. Não existe feira de ciências, né? A gente faz a nossa feira de linguagem também. E aí eu vou ver a possibilidade de trazê-los, tá? Eu vou conversar com a professora Solar, não vou garantir, gente, eu vou atrás e ver uma possibilidade de ônibus para vocês, ou ajuda de custo, alguma coisa, tá? Aí eu retorno com vocês. Eu falo para os tutores, os tutores conversam com vocês. Eu vou ver o que é um possível caminho de vocês conseguirem alguma coisa, tá bom? Não vou garantir nada, até porque eu não sei desses trâmites. Depois a gente vê aqui, vocês podem colocar, gente, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês podem colocar SBPC 2024 UFPA no Google. E aí vai aparecer, o primeiro que aparece é esse, e tem aqui o link, tá? Ciência para um futuro sustentável e inclusivo por um novo contrato social com a natureza. De 7 a 13 de julho de 2024. Olha aqui. Tá bom? Esse é o site. E aqui tem várias informações. Gostaria que vocês viessem para prestigiar um evento, né, que tem a ver com o ensino das ciências, o ensino da linguagem, da matemática, enfim. SBPC 2024 UFPA. Tá? Aí vocês vão colocar no Google. Bom, iniciando, eu sempre gosto de iniciar com Bakhtin, que é um teórico russo, tá?
que escreveu esse livro sobre os gêneros do discurso, tá? Depois a gente aprimorou. Falar de gênero de discurso, gênero de texto, praticamente é a mesma coisa, mas depende do ambiente. Por exemplo, na educação, no ensino propriamente dito, que é a nossa área, viu? Nunca esqueçam disso, a nossa área não é educação, a nossa área é ensino, no IENSE. Por isso que a gente trabalha várias metodologias, a gente trabalha de várias formas, como trabalhar os conteúdos, os assuntos, tá? O currículo, porque o nosso foco está no ensino, não na educação em si. Claro que o ensino faz parte da educação, mas a educação é mais ampla, o nosso é focado no ensino. E aí o Bakhtin, quando ele vem com essa discussão sobre os gêneros do discurso, ele encontra o problema e a definição do gênero do discurso. E é mais ou menos assim que é o perfil da ciência, sabe? Eu preciso encontrar um problema para poder reconhecer, para poder fazer sua definição e avançar na pesquisa. Nem sempre eu encontro esse problema e nem sempre eu encontro uma definição. Por isso que não é tão simples. Mas na área da linguagem, a gente consegue mais, porque a área da linguagem está muito próxima da área das humanas, né? Porque a linguagem em si, ela é, né? Ela faz parte desse convívio, desse contrato social humano. Por isso que a gente está muito envolvido com as ciências humanas também. E aí o Bakhtin, ele faz essa definição, né, do problema, o problema em sua definição, e eu vou ler aqui e explicar ao mesmo tempo, tá? Ele diz: todos os diversos campos da atividade humana, então tudo que o ser humano faz, tudo que o ser humano faz, estão ligados ao uso da linguagem. Então, se o ser humano está pescando, a linguagem está lá. Se o ser humano está escalando uma montanha, a linguagem está lá, entendeu? Então, tudo está ligado ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto o campo da atividade humana. Então, olha só, a linguagem ela tem multiusos, como a atividade humana. Então, olha só como está muito próximo a atividade humana com o uso da linguagem, ou o uso da linguagem com a atividade humana. A gente não se vê fazendo algo sem linguagem. Mesmo as pessoas que não são ouvintes, as surdas. As pessoas surdas também utilizam da sua linguagem, que no caso, né, é a linguagem de sinais brasileira, a Libras. O que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. Então, existe sim a linguagem nacional de uma língua, no caso, por exemplo, português. Quais são as línguas oficiais, português não, no Brasil? Quais são as línguas oficiais do Brasil? Nós temos 2 línguas oficiais no Brasil, vocês sabem? É a língua portuguesa e a Libras. São 2 línguas oficiais do Brasil. Mesmo o Brasil tendo muitas outras línguas indígenas, por exemplo. Né? A gente sabe disso. Mais de 200, quase 300 línguas indígenas atualmente são faladas no Brasil. Claro que nós já tivemos um número assim, mais de 1.000, muitas já foram extintas, infelizmente. Povos extintos, línguas extintas. Nós temos povos que ainda estão, mas falam português, e aí extinguiu a língua, né? E assim vai. Por exemplo, no sul, na fronteira sul da Venezuela e norte do Brasil, nós temos uma comunidade indígena chamada Cumanagoto. Essa comunidade era o nome da língua, só que hoje eles não falam mais a língua Cumanagota. Eles falam espanhol. Quer dizer, a língua foi extinta, né? Mas o grupo étnico ainda existe, o povo ainda existe, mas não falam mais a língua deles. E assim acontece, infelizmente, em muitas realidades. No Paraguai, por exemplo, nós temos 2 línguas nacionais, que é o espanhol e o guarani. Eu acredito que na América toda, o Paraguai é o único que tem uma língua oficial, que é uma língua indígena. É língua oficial lá. Se querem aprender espanhol, não vão para o Paraguai, que lá eles vão falar
Eles falam Guarani para o brasileiro não aprender nada. Vão para outros países para aprender espanhol, menos para o Paraguai, que lá é língua oficial o Guarani. Vamos lá, continuando aqui. Então, percebam que toda atividade humana tem a ver com o uso da linguagem. É isso que o Bakhtin está vendo como, né, esse problema. Em forma de enunciados. Então, quando eu falo ou eu escrevo um enunciado, que são enunciados orais ou enunciados escritos. Concretos e únicos. Por que concretos? Que ele fala que são enunciados concretos. Porque é uma materialidade da língua. A língua se materializa na oralidade e na escrita. Na oralidade, quando há esse processo físico, né? A imagem acústica, como diz o Saussure, no meu ouvido, ou quando eu escrevo. Então, eles são concretos, eles são materializados. E são únicos porque ninguém fala ou escreve a mesma coisa. Por isso que a gente hoje, principalmente no campo da arte, né, da literatura ou da música e outras artes, e no campo científico, a gente combate o plágio. O plágio é quando alguém faz uma coisa e o outro repete, parecendo que é dele. Não, aquilo é plágio. Então, o que a gente tem que fazer? Os enunciados, o que o Bakhtin define? Os enunciados são concretos e únicos, porque ninguém fala a mesma coisa igual. Se for, é um plágio. Ou um autoplágio. Por exemplo, eu, Lília, quando eu já escrevi, sei lá, sobre um assunto num artigo, aí eu falo de novo dele sem me citar. É um autoplágio. Parece que eu estou trazendo algo novo, mas eu já falei antes. Entendeu? Se eu for retratar novamente, eu preciso trazer a minha referência para dizer que eu não falei pela primeira vez. Estou falando pela segunda vez. Entende? Então, o Bakhtin, ele reforça a ideia de que os enunciados são concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Que são as atividades humanas, gente? Pense na possibilidade que o ser humano está. Ele está pescando, ele está no tribunal, ele está dando aula, ele está medicando, entendeu? Ele está fazendo pão na padaria e assim vai. São várias as atividades humanas. Ele está na Lua, né? Ele está no espaço. O ser humano, ele tem possibilidade de desenvolver várias atividades. E onde tiver essas atividades, ele vai fazer uso da linguagem, seja ela oral ou escrita, a partir de enunciados. Se alguém tiver dúvida, quiser parar, tá? Pode abrir o microfone. Tá tudo claro até? Isso aí é Bakhtin, falando sobre gêneros do discurso. Esses enunciados, que ele falou antes, que são enunciados concretos e únicos, refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo temático e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Olha o que ele diz. Esses enunciados, eles definem condições específicas e as finalidades de cada referido campo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem cotidiano. Se eu sou uma pessoa que fico na minha janela, ou sei lá, eu fico vendo o que acontece na minha rua. Quando eu for comentar, acontece uma coisa extraordinária, sei lá, eu vi alguém comprando, sei lá, vi chegar um carro novo na casa de alguém. Aí, eu vi isso, mas quando eu saio de casa, eu vou comentar, né? Eu vou falar, quer dizer, eu vou fazer uma fofoca, que é um gênero de texto, oral. E aí eu vou falar, como o Bakhtin fala, refletem condições específicas das finalidades do que eu estava fazendo. Aí eu chego para alguém, sei lá, meu conhecido, né? Meu parente fala, sabia que fulano comprou um carro novo? Acabou de chegar esse carro novo lá. Estou falando uma fofoca.
É específico esse enunciado. Eu digo o nome do fulano, eu digo que momento chegou o carro, entendeu? É isso que ele está dizendo. Se eu vou fazer um exame, eu estou falando de várias condições de uso desse gênero de texto, tá? Eu vou fazer um exame, aí eu faço um raio-x e eu recebo o raio-x. Quando eu vou ler o raio-x, ou eu levo para o médico ler para mim, já que eu não conheço aquela linguagem, porque aquela linguagem do raio-x pertence à linguagem médica, né? A linguagem lá são os vocabulários médicos, a imagem do raio-x, né? Tudo eles sabem ler. Aquele raio-x tem condições específicas e finalidades daquele campo específico que é médico. Vocês estão entendendo isso? É que o Bakhtin está dizendo que os enunciados eles vão refletir a especificidade daquele campo, daquela atividade humana, seja ele uma fofoca, ou seja ele um exame médico, um raio-x, seja ele uma ata, sei lá, um mandato de segurança jurídica, seja ele um plano de aula de um professor, seja ele uma piada infantil das crianças. O gênero de textos reflete aquelas condições específicas da atividade humana. É isso que ele diz. Mas o gênero de texto, ainda não falou em gênero de texto, ele só diz que esse campo específico, né, esse enunciado, ele se dá em 3 condições. Primeira condição que ele se dá, que esse enunciado, ele tem um conteúdo. Claro, tem um assunto, um tema. Do que é que eu vou falar? Segundo, ele tem um estilo de linguagem. Que estilo é esse? Como é que eu vou falar esse estilo de linguagem? E ele tem, além desse estilo de linguagem, ele tem uma construção composicional. Como ele é construído? Qual é o ambiente que ele circula? É oral ou escrito? Se é escrito, ele está num livro, ele está num panfleto, ele está num outdoor, entendeu? Ele está onde? Em que campo? Qual é a construção dele? Qual é o caminho? Então, quando ele diz esses 3 elementos do enunciado, ele está chamando de gênero de texto. O gênero de texto tem que ter um conteúdo, um tema, ele tem que ter um estilo de linguagem, como ele é escrito, como ele é construído ou falado, e ele tem a construção composicional. Qual é o veículo dele? Ele está na revista, ele está no outdoor, ele está numa faixa, ele está sei lá, numa aula de um professor. Esse enunciado ele chama de gênero de texto. Todos esses 3 elementos, continuando o Bakhtin, o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional estão indissociavelmente ligados no conjunto do enunciado. Eles são o enunciado. O enunciado ele se representa nessas 3 coisas. No que eu falo, como eu falo e de que forma eu expresso essa fala, ou essa escrita, tá? Não é só fala, é escrita também. E são igualmente determinados pela especificidade de cada campo de comunicação. Então, o que eu falo, como eu falo e de que forma eu falo, isso aí tem a ver com o campo da comunicação e o campo da atividade humana. Se eu estou lendo uma tese, é porque eu estou no campo científico, estou no campo da ciência, no campo da universidade, do texto científico, entendeu? Se eu estou ouvindo uma piada, eu estou no campo da diversão, ou no campo sei lá, de uma comunicação amigável, né, informal. Então, cada enunciado é um campo de comunicação. Evidentemente, continuando o Bakhtin, cada enunciado particular é individual, olha só, por isso que ele é concreto e único. Mas cada campo de utilização da língua elabora os seus tipos relativamente estáveis. Olha só, que interessante. Tipos relativamente estáveis de enunciados, os que denominamos gêneros do discurso. Então, os gêneros do discurso, essa é só uma introdução. Os gêneros do discurso são tipos
relativamente estáveis. Por que, professora, que os gêneros de texto são relativamente estáveis? Porque eles podem mudar. Não é isso? Não podem mudar os gêneros de texto. Por exemplo, antes eu escrevi, ainda se escreve, né? Um diário, eu escrevi o meu diário toda noite no meu quarto. Quem gosta de escrever diário aí? Eu gostava de escrever meu diário, só que agora nós podemos encontrar no campo da cultura digital o blog, que é um tipo de diário, só que já é compartilhado, já não é individual, ele está na rede, ele fala de um assunto que eu quero falar, por exemplo, se eu gosto muito de cinema, o meu blog vai falar muito de cinema e vai ter as minhas posturas, a minha interpretação. Se eu gosto de poesia no blog, o meu blog vai ter poesia. Se eu gosto de fofoca de famosos, o meu blog vai ter fofoca de famosos, entendeu? Eu tenho um tema, eu tenho um estilo de escrita, esse estilo de escrita ele tem a ver com a gramática, ele tem a ver com a forma com que eu uso a linguagem, a língua escrita ou a língua oral, né? Ele tem a ver essencialmente com o estilo. E ele está no campo, na construção composicional, ele está no campo digital, escrito, pode ter áudio, ele pode ser um texto multimodal também, pode ter vídeo, pode ter um podcast, entendeu? Por exemplo, até o podcast, que antes ele era só áudio, vocês lembram disso? Quando o podcast surgiu, o podcast é um gênero de texto novo, tá? Porque quando não tinha internet, não tinha exatamente podcast, porque não adianta, as pessoas ou tinha música, é difícil ter palestra em CD, não era comum. O que ficou comum foi o podcast depois da internet, porque assim as pessoas poderiam ter acesso fácil. Antes era preciso comprar o CD, né, para ter, e não era comum ter um podcast no CD. Podcast hoje é do campo do digital, do campo da cultura digital, de acesso fácil. Mas ele hoje não é só mais áudio. Vocês já viram que ele teve uma mudança? Por isso que o Bakhtin fala, são tipos relativamente estáveis. Relativamente. Quer dizer, podem mudar em alguma coisa, mas não deixa de ser áudio. Por exemplo, tem podcast, não sei se vocês já viram, que é igual a rádio. Aí são pessoas numa rádio, aí tem um microfone, tem o fone de ouvido, tem o microfone, mas estão filmando, mas o foco não é olhar para a câmera, e nem o foco é a imagem, o foco é o áudio que eles estão falando. Já viram esse podcast? É um podcast com vídeo, mas não deixou de ser um podcast. Entendem? Então, quando o Bakhtin fala que os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis, é porque eles têm uma estabilidade, mas eles podem mudar, porque há uma relatividade nisso. Tem gênero de texto que mudou completamente, né? Ou foram extintos, e assim vai. Muitos gêneros, por exemplo, do campo da religião, já nem se faz mais, ou se faz em comunidades pequenas, por exemplo, a ladainha, que é um gênero de texto religioso, principalmente católico. Eu não sei se tem em outras religiões, mas o que eu vi, né, mais católico, mas eu acho que deve ter também na religião africana, né, afrodescendente. É um texto falado em latim, pronunciado oralmente em algumas cerimônias. Existem em alguns lugares, a gente sabe disso. Mas ele não é mais aquele gênero de texto que esteve, por exemplo, numa missa. Ele já saiu de lá da missa, e na missa agora tem outro gênero de texto, entende? Então, o lugar do uso da língua nem sempre vai ter aqueles mesmos gêneros de texto. Há mudanças, sim. A própria carta e o e-mail, né, que quer dizer carta também, mas online, o quer dizer que é de internet.
O próprio e-mail é uma mudança relativamente estável, né? Não mudou. Mas o que mudou da carta para o e-mail? Na carta eu tenho que escrever a data. Eu tenho que colocar a data, o lugar, a data e o ano, o mês e o ano. O e-mail eu preciso escrever isso? Não. O e-mail já me dá já inclui essa informação nele mesmo. Entende? Até horário no e-mail tem, diferente da carta, que não tem horário. Percebam a mudança, né? A carta, ela pode ser uma carta jurídica, pode ser uma carta de amor, pode ser uma carta de cobrança, e assim vai. Tem várias qualidades. O e-mail, ele é muito mais aberto. No e-mail, eu posso até dar uma aula, eu posso explicar um assunto, eu posso colocar um vídeo no e-mail. Olha só como o e-mail ele é multimodal. Eu posso colocar fotos. Numa carta, no máximo, eu posso colar uma foto, mas um vídeo eu não posso colocar numa carta de papel. Eu posso colar uma foto, eu posso fazer um desenho. Pode virar multimodal? Pode, porque o desenho ou a colagem da foto, ela me dá outros modos de linguagem. Entende? Mas é a gente entender cada gênero de texto. Tá tudo certo até aí, gente? Eu não vou me demorar, tá? É só para explicar como o gênero de texto veio se desenvolvendo e hoje, na sala de aula, a gente não chama mais... A gente chama de gênero de texto, mas, na verdade, é uma discussão que o Bakhtin já vinha trazendo de gêneros do discurso. O que é o discurso, né? O discurso, para o Bakhtin, ele é heterogenérico, quer dizer, ele é diverso, o discurso. Ele Então, a heterogeneidade do discurso, como ele diz aqui, ela pode ser oral ou escrita, tá? O discurso é social, sociocultural, o discurso é cultural e o discurso é ideológico. O mais importante é a gente entender essa ideologia que o discurso carrega. A gente pode falar assim, existe discurso sem ideologia? Não. Sempre ele vai estar alinhado a uma ideologia. Seja ideologia marxista, ideologia de direita, ideologia partidária, ideologia religiosa, e assim vai. De todos os campos de ideologia, o discurso ele é ideológico. E a gente deve ter muito cuidado com isso, principalmente na atualidade, em que a gente vive imersa em fake news. O que são fake news? São discursos que deturpam algumas concepções já construídas pelo ser humano, principalmente o discurso contra a ciência, né? O pseudo-discurso. Vocês viram que um deputado aprovou, agora eu não sei de onde, eu soube por alto, aprovou que não é necessário mais vacinar as crianças. Vocês viram esse discurso? Ele aprovou isso em um estado, eu não lembro qual, porque eu passei muito rápido por esse assunto. Eu só estou trazendo porque eu estou lembrando da questão da ideologia, né, que o discurso carrega. E aí agora vai para o governo federal, se eu não me engano. Eu não sei se é para o Senado ou para a Câmara dos Deputados, dos deputados, não lembro agora, para ser aprovado. Percebam que é muito perigoso isso. Perigoso porque, imagina quantos seres humanos construíram, por exemplo, a ideia da vacina, para a gente tratar vários casos, principalmente a poliomielite, que deixa a criança, tira toda... Eu tenho parentes, isso na década de 60, 50, 60, que não foram vacinados, e hoje, né, tem a perna mais recolhida, que você pegaram a bactéria da poliomielite, não sei se é bactéria ou vírus, gente, me desculpem, mas pegaram quando criança, e aí ficaram
com uma perna atrofiada, quer dizer, acaba com a autoestima da pessoa, seja homem ou seja mulher, acaba não socializando com outras pessoas. Pode falar, Ivanilson. Ah, não, ele quer participar, desculpa, gente. Vírus, né, Joyce? Vírus. Pois é. Imagina. Então, essa construção humana, por exemplo, que são as pesquisas científicas e tudo mais, hoje o discurso, né, falso sobre a ciência, disseminando, isso é muito perigoso. Então, percebam que o discurso é o campo maior, ele se materializa onde? No gênero de texto, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, o discurso do fulano tal, mas qual é o gênero de texto que ele está materializando esse discurso? Por exemplo, ele está materializando numa PEC, seria, né? São aqueles documentos oficiais para aprovar alguma medida, provisória ou não. E aí nós temos agora, recentemente também a gente teve o caso, está tendo, eu não sei agora, que querem privatizar as praias, né? É um discurso que também está num documento, no gênero de texto, é uma PEC, né? Então, perceba como esses discursos eles vão sendo disseminados, e a gente deve ter muito cuidado com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo no Clube de Ciências. No quarto ano do ano passado, no Clube de Ciências, eles estavam trabalhando com a astronomia e como a ciência foi desenvolvendo para entender os planetas, né? O sistema solar, o nosso sistema solar e o universo. E aí uma criança de 9 anos. Peraí, deixa eu ver aqui. 6, 7, 8... 9 anos. Ela falou assim, a minha avó disse que não era para eu vir para cá, para o Clube de Ciências, porque aqui eu só vou aprender coisas de cientistas ateus. Aí a gente parou, sabe? Aí parou aquela história que a gente estava falando sobre astronomia e colocamos um vídeo, vários vídeos, várias pessoas dos cientistas. E todos os cientistas que a gente colocou, ó, cientista tal, ele é católico, cientista tal é evangélico, cientista tal é de outra religião, mostrando cientistas japoneses, né, que é budista, e aí a gente foi mostrando. Aí a gente falou para ele, fale para sua avó que os cientistas, eles não precisam não ter religião. Converse com ela, diga. Muitos cientistas, e mais, imagina o período áureo, vamos dizer assim, da ciência, né, no momento do iluminismo, né, Galileu Galilei, né, o Descartes, esses cientistas, esses grandes cientistas, todos eram religiosos. Newton, Isaac Newton, e assim vai. E aí a gente conversando com as crianças, olha só o discurso que veiculam por aí, né, falando que a ciência... O que é a ciência, gente? E a gente conversando com aquela criança. Será que não pensa, José Idrice? Pensa sim. Mas pensa, o senso comum pensa demais. Principalmente quem é de religião neopentecostal, que querem esse embate. Não de pentecostais, os neopentecostais, esses são mais severos ainda com fake news. Pensam sim, infelizmente. Aí vem o caso, por exemplo, de não vacinar, não deixar as meninas... Não, ninguém está generalizando, mas é um discurso forte justamente por causa das fake news, entendeu? Que está muito forte. Não deixam as meninas estudarem, entrarem na universidade. Quantas moças eu encontrei e elas diziam, não, eu não vou fazer universidade porque não é para mulher a universidade, eu não quero perder. Olha só, um discurso que existe contra a universidade e que é contra a ciência também.
Os neopentecostais são esses... deixa eu colocar aqui para vocês. São principalmente essas religiões mais evangélicas mais atuais, que surgiram a partir do século XX. Não são os mais antigos, aquele do período do Lutero, o luteranismo, os batistas, são pentecostais. Isso mesmo. Elas estão interligadas, mas só que a religião, ela é intuitiva. E a ciência, ela é racional, mas elas são interligadas, porque o que é religião? No sentido lato sensu. Religião é religar o homem a algo mais divino. Você pode chamar esse divino de qualquer coisa. Religião é religar, é voltar a ligar. E ciência tem a ver com investigar a vida. Se eu investigo a vida, não quer dizer que eu não acredito em algo. Se eu me fazer religar algo, não quer dizer que eu quero negar a ciência, ou fazer ciência não quer dizer que eu não quero me religar a algo. Não sei se tem lista de frequência, Conce. Cadê os tutores aí? Mas eu posso fazer aqui um print de quem está agora, são os 68. 68 alunos. Vocês entendem a discussão? Então, a gente não está... Não é para anular nenhum nem outro. Né? A ciência é a investigação da vida. Vocês já se perguntaram por que a gente estuda na grade curricular o corpo humano, principalmente a reprodução, no 4º ano, que é a antiga 5ª série, vocês lembram? Quando a gente tinha 10, 11 anos, nesse período, por que a gente estudava o corpo humano ou a reprodução humana? Porque era o que estava acontecendo conosco nesse período. É o momento em que deixa de ser criança e passa a ser o início da adolescência, a pré-adolescência. E o nosso corpo está acontecendo mudanças incríveis, são espinhas, menstruação, né? São os músculos, os pelos mais grossos de meninos e meninas, isso é natural. E se esse componente curricular não for tratado nesse período, vai tratar quando? Quando a gente esquecer que passou por ele? Então, esse professor de ciência, ele devia estar muito atento a essa discussão. E tratar com naturalidade um assunto, porque é natural tudo isso no ser humano. Não é verdade? Olha o gênero de texto para nos ajudar a compreender melhor o que passa no meu corpo, se eu tenho 10, 11 anos, o que o professor me traz para entender como acontece a reprodução humana, né? Nos seus aspectos científicos. Claro que eu vou tentar trazer de forma mais científica, porque é um assunto que burla todo mundo, é um assunto que há, por exemplo, humor, né? Falar de sexo, e aí vem todas as palavras pejorativas sobre o assunto, mas é preciso trazer com seriedade esse assunto, porque se não fosse o sexo, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o amor e o sexo, nós não estaríamos aqui. E o mesmo acontece com as plantas, com os animais, né? Nós viemos graças a essa situação. E aí, o que a gente faz dela? Investiga, tenta fazer dela um assunto da ciência, né? Uma questão de pesquisa. O gênero de texto é como eu vou tratar esse assunto, materializar esse assunto num gênero. Pode ser em formas de diário de bordo, pode ser... Claro que é muito pessoal, mas é preciso entender que é um assunto científico, né? Trazer a seriedade para as crianças,
desde cedo, desde muito cedo, trazer essa seriedade. Não tratar um assunto como tabu, porque esse tabu depois vai ter situações mais graves futuramente, como uma gravidez na adolescência, porque foi tratado como tabu na escola ou na família. Então, a gente acaba aprendendo sobre isso de forma equivocada. Por exemplo, os homens têm uma ideia equivocada do que é ser mulher, e as mulheres têm uma equivocada do que é ser homem. É preciso tratar o assunto com seriedade. Vocês entendem? Então, a ciência é essa forma de pesquisar e entender como acontece a investigação. E aí, muita gente acha que criança não tem condições de pesquisar ou investigar. Tem, e tem até demais, elas estão com a mente abertas. Elas podem tratar do assunto de forma mais séria até, porque elas não estão cheias de assuntos deturpados sobre o sexo. Estou falando só de um item curricular. Mas isso serve para outros vários, tá, gente? Então, os gêneros de textos, eles são sociais, eles são heterogêneos, que são muitos, eles são culturais e eles são dialógicos. Esqueci de falar do gênero de texto como dialógico. Eles são dialógicos porque eu faço um gênero de texto para um outro. Eu não faço para mim. Se eu conto uma piada, eu conto uma piada com o outro. Se eu faço uma receita, eu faço uma receita para dar para o outro, né? Para compartilhar. Então, os gêneros textuais são dialógicos. E eles são ideológicos também, que a gente não pode esquecer sobre isso. Falando do gênero de texto receita de cozinha, receita de alimentos, né? Nós temos, por exemplo, receita de bolo. Vamos lá, pegar isso. Nós temos duas partes na receita de bolo. A primeira parte é ingredientes. O que eu vou precisar? Olha que a receita tem matemática no meio, né? Quando fala um quarto, tantas xícaras, perdão, ou gramas, e assim vai, né? São medidas, pesos e medidas, que é um item curricular da matemática. Então, na primeira parte, nós temos ingredientes. E a segunda parte, nós temos modo de fazer. Nos ingredientes, eu tenho essencialmente o campo da matemática. Essencialmente. Na segunda parte, modo de fazer, aí eu entro exatamente com a estrutura, que é a segunda parte do gênero de texto, que é o estilo de linguagem, ou os recursos lexicais, porque no modo de fazer, não sei se vocês já perceberam, o verbo, ele vai no imperativo, ele é uma ordem, ou você faz dessa forma, ou o seu bolo não vai dar certo, não é isso? Mexa, unte, função de linguagem, dá para trabalhar também, asse, né? Misture, olha a ordem aí. Dá para trabalhar com as crianças sem elas perceberem, sem forçar. Verbo no imperativo, que é imperar, que é mandar. Olha só, as crianças vão entender isso. Então, você tem um assunto no texto. O assunto, quer dizer, um tema, o conteúdo, no gênero de texto, que é fazer um bolo. É um tema. E isso, roteiro de experiência, roteiro de experiência, ou também pode ser receita de experimento, né? Porque não tem o passo a passo do experimento, né? O que vai ser utilizado e o passo a passo. Elise, pode falar. Bom dia, professora. Bom dia. Então, no laboratório, nós usávamos muito protocolo, que era o passo a passo de como fazer determinada solução.
Isso que é é um um gênero gênero de texto. textual que é muito semelhante à receita, né, de cozinha, Isso. mas está ensinando a fazer soluções específicas para o laboratório. Que legal. Aí, Elise, a gente chama de gênero de texto investigativo, tá? Porque ele está no campo da ciência. Quem mais queria falar? Deixa eu ver aqui no chat. Pode falar, Joyce, a Joyce. Professora, só para esclarecer essa questão aí, porque no plano de aula, né, que eles devem fazer, eles têm que trabalhar com o gênero, né? Isso, com gênero, não pode esquecer. Deixar bem esclarecer aqui para eles. Porque são dois momentos do plano de aula. O primeiro é você vai escolher qual é o assunto, qual é o componente curricular da BNCC. Não pode esquecer isso. Segundo, é o caminho onde eu vou materializar esse conhecimento, que é o gênero de texto. Então, eu construo a aula com o meu aluno, eu construo um conhecimento matemático, um conhecimento de ciências, tá? Esse pensamento é construído na sala. Mas como é que eu vou materializar na língua? Como é que eu vou formalizar essa construção de conhecimento que eu fiz antes? E aí você vai escolher ou um gênero de texto, receita, ou explicação do conceito, pode. Você pode trabalhar densidade. Aí você faz o experimento, né? O parafuso, um que afunda o isopor, ou, no nosso caso, né, o nosso isopor da Amazônia, que é o Miriti, não afunda. O que isso tem a ver com densidade? Você explica o que é densidade e tudo mais. Depois chega para os alunos e diz o que é densidade. E cada um vai falar, quer dizer, é um gênero de texto oral, explicação de conceito. E eles vão explicar. Gente, as crianças, elas não vão saber de primeira. Isso é um trabalho recorrente, porque lembra aquela questão do Vygotsky, né? Assimilar e acomodar? Então, leva tempo. Eu preciso de vários momentos, vários experimentos, vários gêneros de texto para entender o que é densidade, tá? E assim vai. Então, eu preciso construir um pensamento matemático ou científico, que vocês vão escolher, e desse pensamento eu vou materializar na língua. Eu vou concretizar na língua a partir de um gênero de texto que eu vou escolher. O foco está no gênero de texto, mas o gênero de texto tem que ter um tema, que é o primeiro item dele. Qual é o tema? Que é o assunto da BNCC, que é um componente curricular da BNCC. Tá bom? Tá claro isso? Por isso que é interdisciplinar, porque eu trabalho matemática com gênero de texto, eu trabalho ciências com gênero de texto, é interdisciplinar. Tá? E tinha outra coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. Por exemplo, que eu estava falando da receita de bolo, né? Então, se eu trouxer o foco para a linguagem, essa minha linguagem, né, esse estilo de linguagem, ela tá essencialmente dando atenção para o verbo no imperativo. O mesmo acontece para uma receita de experimento ou para um passo a passo de um laboratório, né? Como a Elise falou aqui, tá? Jogo. Alguém falou em jogos matemáticos. Os jogos matemáticos, eles têm gênero de texto? Sim, que se chama regra de jogo. Eu posso trazer, por exemplo, posso até trazer um jogo já antigo, que todo mundo conhece, dama. As crianças, elas sabem jogar a dama. Bula de remédio, muito bem. As crianças sabem jogar a dama. Mas as crianças nunca fizeram um gênero de texto, regra de jogo da dama. Vamos fazer a regra de jogo da dama? Como é que come o outro, a peça do adversário? Como é que inicia, entendeu? Então, entender essas regras é eu monitorar a minha escrita. Olha só, quando eu estou monitorando a minha escrita, eu estou dando atenção à escrita. Eu estou tentando escrever melhor que eu posso. Aí eu perco aquela ligação da fala com a escrita, né? Quando a gente aprende a escrever,
A fala interfere muito na escrita. Mas quando a gente está com esses alunos de 4º, 5º ano, não era tanto para acontecer isso, mas acontece. Ainda acontece. Se acontece, vamos trabalhar em cima disso quando a gente começar a escrever a regra do jogo, né? Pode ser um jogo matemático, um jogo científico, qualquer jogo. Né? De alguma forma, os jogos ele tem muita ideia da matemática, né? Porque de construir esse pensamento matemático. E essas regras, elas são o próprio gênero de texto. Se eu vou trabalhar um jogo matemático, construo regra de jogo com eles. Vocês estão entendendo? Então é isso, gente. Não vou mais ocupar, vamos almoçar, né? Quem vai fazer comida como eu, vamos. Pode falar, Patrícia, depois a Joyce. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, colegas, todos os presentes. Eu só queria falar, professora, uma coisa, assim, me desculpe falar sobre isso. Eu sempre prometo que não vou, que não vou falar, mas é importante no sentido de um letramento inclusivo, sabe? Existem muitas fake news formadas em torno da cultura surda. Com certeza. Essas fake news, elas são sempre polarizadas, tá? Mas tanto de esquerda quanto de direita e tudo mais. Então, assim, uma coisa importante a se dizer é que a Libras, ela não é a língua oficial do país. Ela não é considerada a língua oficial do país. Porque a língua oficial é aquela que precisa passar por documentos, ela precisa estar em todos os tipos de expressões de identificação. A Libras, ela é mais uma língua oficializada. Ela é considerada como meio legal. Ela é aceita como meio legal. Uma das dificuldades de oficializar a Libras é que ainda não tem o volume necessário de atividade dessa língua no Brasil. Eu falo assim, meio acadêmico. E aí está se caminhando para isso, né? Mas uma outra dificuldade de oficializar a Libras como a língua oficial brasileira é que ela não existe na modalidade escrita. Então, a Libras ela é uma língua oficializada, mas ela não tem como ser língua oficial. Era isso que eu queria Tudo dizer. bem. Eu me expressei mal. É oficializada mesmo. É oficializada. Oficial é só língua portuguesa. Isso, é só língua portuguesa. Porque é que isso gera, professora, para a gente que é surdo, uma situação constrangedora. Eu passo diariamente essa situação. Todos nós. Por exemplo, nós, pessoas surdas, nós estamos dentro da estatística das pessoas que não são alfabetizadas. E isso é uma coisa, um absurdo. Isso é um absurdo. Porque a nossa cultura, ela não é Libras. Tá? A Libras, ela faz parte da cultura surda. A cultura surda não é a Libras. Ela é um meio, uma comunicação, né? Ela é uma língua, ela é um meio de comunicação, ela é uma língua, e ela faz parte da nossa cultura, ela é abraçada por qualquer pessoa. Por quê? Porque a nossa cultura de aprendizagem, ela é visual. Isso. Então, a Libras também pode fazer parte da nossa cultura, mas essa questão de fake news, ela é criada por uma militância, e nesse caso é uma militância de esquerda, e ela acaba, a militância nessas idas e vindas, acaba confundindo a cabeça assim, de todo mundo, porque nessa tentativa assim, entre aspas, tá? Colocar Libras dessa forma prejudica a todos nós, pessoas surdas, porque exatamente a mesma lei que oficializa Libras, é a mesma lei que oficializa o português, escrito como língua da pessoa surda. E você não vê em nenhum lugar um curso de português para pessoas surdas. Você não vê em nenhum lugar, ao menos assim, os elementos que estão lá na lei, na mesma lei, exatamente a mesma lei, você não vê os elementos, e precisaria ter. Então, aqui é relegado para a gente, depois de muita luta, muita briga, tudo a gente tem que ir para a justiça, assim, é a legenda.
E em alguns lugares a legenda nem ao menos tem a legenda. Eu passo por um constrangimento de chegar no lugar, por exemplo, a senhora falou, convidou, né, para o congresso. Mas isso não é garantia de que vá ter acessibilidade lá. Então a gente fica perguntando, vai ter acessibilidade? Já tem tudo organizado, tem várias coisas organizadas, tem estrutura, tem símbolos organizados para a gente saber se vai ter ou não, mas não colocam, não é feita essa passagem. Tudo isso, professora, leva a gente para uma situação assim, muito difícil. Por exemplo, isso aí foi que eu falei que eu não ia citar, mas vou citar sim, que é essa questão do trabalho em grupo. O trabalho em grupo, professora, para pessoas com deficiência, pessoas vulneráveis, que precisam entrar num grupo e não estão aceitas porque a gente não é aceito mesmo. Isso é muito difícil, professora. Às vezes é colocado só o meu nome lá, é colocado o espaço só para eu colocar o meu nome, mas eu não tenho qualidade de participação. Isso aí é feito, então, assim, é difícil, isso tem que ser uma coisa como é colocado o trabalho, de cima para baixo, mas toda vez que se trata da acessibilidade, dessas questões, assim, alguém vem dar a sua opinião, às vezes em cima da lei. A lei não é para você opinar, a lei, ela é a nossa voz colocada lá. Então, às vezes, ocorre essas situações e a gente fica sem. Olha, por exemplo, é difícil, tudo é difícil, né? Mas a gente não tem como se valer num trabalho em grupo. Trabalho de discussão eu nem vou. Então, assim, eu vou ser aquela pessoa lá da prova substitutiva, se for ainda o caso de eu poder participar dessa prova, porque às vezes eu nem consigo. Então, eu reprovo logo. Então, assim, não é feito de acordo com o que precisa, porque não existe o diálogo. Esses discursos, eles todos têm ideologia por trás, e inclusive na escrita a gente pode identificar sim, professora. As identidades, as ideologias, elas estão todas bonitinhas lá. Eu estou fazendo um trabalho sob orientação do professor Dr. Armando Nebrim, só um minutinho, minha mãe está avisando que tem um barulhão aqui, em que a gente está fazendo essa identificação das identidades surdas na escrita. E porque já se chegou à conclusão de que não existe diferença entre surdos bilíngues, surdos sinalizantes, etc. Dentro dessa colocação, a gente só está prosseguindo com os estudos, mas é possível identificar várias coisas na escrita de uma pessoa. Mas muitas dessas situações não têm base. Essas situações estão colocadas assim, olha, elas não têm base científica. Então, aqui, por exemplo, olha, ficaria muito melhor quando quando o chat é parado, as pessoas levantam a mão, elas falam, ajuda mais na legenda. Mas isso já foi falado tantas vezes. Então, assim, mesmo os tutores são professores, né? Eles não seguem isso. Então, assim, quando você delega, você vai para o trabalho em grupo, você vai treinar porque vai ser importante, vai ser não sei o quê, mas são regras que não são seguidas nem mesmo em respeito a uma lei. Aqui, por exemplo. Então, imagina no trabalho em grupo, que fica delegado para os alunos. Eu soube, por exemplo, eu fui acabar sabendo que o grupo, a reunião que recebeu os alunos esse ano foi feito por alunos. Então, eles não lembraram que tinha que colocar a legenda, ele não tinha o valor necessário para pagar o serviço da legenda. Então, quem ficou de fora, ficou. Então, assim, isso tudo faz parte, né, de uma fake news, que é essa questão da Libras, né? A Libras ela não é, e olha, é difícil ser. As mesmas pessoas que dizem que a Libras, não a senhora, tá, professora, mas a militância, né, que não é surda, inclusive, a militância da cultura surda é formada por pessoas que elas escutam, elas não são surdas, e são as mesmas pessoas que dizem, elas são pessoas que escutam, e elas são as mesmas pessoas que dizem que Libras é o segundo idioma oficial do país e que Libras escrita é horrível, não deve acontecer jamais. E como pode ser Libras o segundo idioma oficial do país, então? Se não existe nenhum outro lugar, são situações, tem os sotaques, tem os grupos sociais, um tenta, de acordo com o número dessas pessoas ouvintes dentro da cultura surda, de cada comunidade surda,
Modifico. Ontem eu sabia que esse sinal era isso, hoje já, o pessoal lá do Rio de Janeiro, você vai ver que 60% deles são ouvintes, eles já modificaram o sinal, tem ouvinte que é dessa militância surda dando sinal, isso só pode ser feito por pessoa surda. Então, assim, existem muitas fake news nessa área. Eu só queria falar dessa daí, professora, porque essa daí é o nosso ponto principal, assim, tem duas emendas, assim, bem assim, difíceis, que uma é tornar Libras idioma oficial do país, ela é de 2021. E uma é de 2022, se eu não me engano, que é tornar Libras como critério de desempate em concurso público. Para todo mundo. Ela é ainda pior, por causa que a gente continua analfabeto dentro do nosso próprio país. Porque ninguém pensa no ensino do português para pessoas surdas, sabe? Então, é só isso mesmo, professora, e me desculpe, tá? Não, ótimo, Patrícia, muito bom, muito boa a discussão, excelente, por sinal. Sabe, Patrícia, eu sempre gosto de ver o lado bom das coisas. Se um grupo está começando a falar sobre Libras, eu acho importante, mesmo que não seja ainda aquela discussão que a gente queria ter, mas pelo menos já tem uma abertura de acesso a ela. Claro que a gente vai aos poucos, né, fazendo esse grupo compreender. Pode falar, Patrícia. Desculpe de novo, professora. Olha, é que assim, não existe isso, professora, tá? A gente está dentro de um paradigma de inclusão. A gente precisa assumir essa forma. Está todo mundo aprendendo como ser inclusivo, né? Mas a gente precisa entender isso. Leis, conceitos, expressões, elas são feitas em cima de uma identidade, toda identidade. Então, imagine que você diz assim, legal, um grupo está falando sobre a cultura indígena, por exemplo. E aí esse grupo começa a falar sobre a cultura indígena e cria várias fake news. E a gente vai, com o tempo, esperar o quanto isso prejudica. Então, o ideal seria que se desse voz para as pessoas dentro das identidades, diversas identidade negra, identidade indígena, identidade surda, identidade com deficiência, que é uma identidade também, que as pessoas pudessem, LGBTQ, pudessem se manifestar e falar e explicar. Porque isso, professora, é poder. Enquanto nós estamos aqui, estamos esperando, tem pessoas que estão se graduando dentro dessas áreas, elas estão tirando pós-graduação, elas fazem pesquisa comigo, eu não participo mais, mas eu participei de muitas pesquisas em que eu era convidada apenas para ser a pesquisada e nunca a pesquisadora, nunca a cientista. Enquanto isso, eu estava lá, eu continuei lá. Então, elas falam da gente, elas falam sobre a gente. Nunca teve abertura, professor. Então, assim, só ter o grupo que está começando... Libras é antiga, é antiquíssima. A língua brasileira de sinais, ela é bem antiga. Nós temos um grupo muito bem formado, muito bem organizado, tudo. Precisa desse espaço. Você vai ver grupos por exemplo, você tem um grupo de mulheres. A coordenação não pode ser feita por um homem, não do paradigma inclusivo. Você vai ter um grupo LGBTQ. A coordenação não pode ser feita por uma pessoa que não seja dentro dessa identidade, não no paradigma inclusivo. Você tem um grupo de pesquisas sobre deficiência. A coordenação nunca é feita pela pessoa com deficiência. É sempre uma pessoa que não tem deficiência falando da pessoa com deficiência. Isso não ajuda, professora. Do mesmo jeito que não ajuda nas outras identidades. O que é importante é que a gente, se tem o espaço, que a gente vai dar o espaço, que a gente dê o espaço para a pessoa que está lá na vivência, na identidade. Nós somos formados, somos profissionais, estamos aptos, tudo, mas a gente não tem espaço. O espaço fica com uma pessoa que não tem nem, ao menos assim, ela está começando e aí fica com essa coisa toda. Nós não vamos para frente assim, professor. Está todo mundo pronto, preparado para ir, inclusive nós que somos pessoas surdas bilíngues, é uma identidade. Nós somos chamados de flutuante, ambíguos, indecisos. Isso é uma falta de respeito enorme. Você tem que ficar indo para uma palestra, para seja lá Deus o quê, pesquisas, as pessoas falando sobre a gente. Isso é muito ruim.
É como ocorreu aqui o movimento do SEDEMP, em que as pessoas negras se levantavam e iam embora, quando tinham as pesquisas de pessoas falando sobre as pessoas negras. É como se falam de nós, mas não falam conosco, entendeu? Então, eu só estou falando isso, professora, porque de uma coisinha, ela é a base, às vezes, essa coisa, ela é a base para uma fake news enormes, e toda fake news segregam, todas as fake news excluem, todas as fake news, elas prejudicam alguém. Elas prejudicam alguém. Se não começa as pessoas darem o exemplo, as pessoas que coordenam as coisas, elas darem o exemplo, elas fazerem a abertura, as outras pessoas que estão ali no meio, tudo, não é por mal, mas elas vão seguindo o exemplo das outras pessoas que estão na coordenação. Era isso mesmo, professor. Patrícia, eu entendo muito bem, mas imagina 50 anos atrás que não existia nenhuma visibilidade. Eu digo que eu sou otimista no sentido que agora você tem o poder de voz. E o grupo tem que ir atrás desse lugar, desse poder de voz. Deixa eu terminar só um instantinho. A sua fala, eu encontro muito carregado de injustiça. E eu não tiro todo esse seu questionamento, eu não tiro de você, você tem razão, mas eu acho que você deve ponderar isso com paciência, porque há uma visibilidade já, isso que eu estava dizendo. Imagina quantos surdos antes de você que não tinham uma visibilidade, que não tinham uma assistência, que não existiam políticas públicas, que não existiam nada. Quantos de vocês? Milhares. E isso não só de surdos, comunidades indígenas, comunidade LGBTQIA+, outras comunidades, entendeu? Mulheres. Aí a gente tem que encontrar o nosso lugar de fala, nós temos que lugar o nosso poder de fala, porque só aí que a gente vai encontrar. Agora que a gente tem uma ministra indígena, quem gerava a FUNAI? Eram homens brancos, héteros, da elite. A gente sabe que esse perfil, por muito tempo, ficou comandando essa elite, homens brancos. Silvia, o teu áudio está ligado. Muito tempo, essa elite de homens brancos, heteroafetivos, né, da elite, tomaram lugares como a universidade, como os poderes políticos, né, o Congresso, a política em geral, como famílias, porque eram homens que geriam as famílias. Se hoje a gente fala dessa minoria que deve ter voz, é uma luta constante, não é fácil. Mas agora há uma visibilidade, há políticas para isso. É isso que eu quero que você entenda. Então, agora o seu trabalho não é mais conquistar espaço. Existe o espaço. Existem políticas públicas. Agora, o seu trabalho e do seu grupo e de outros grupos também que estão na mesma situação, e eu incluo isso com um grupo de mulheres, agora a nossa luta é quebrar essas falsas informações que existem sobre nós, quebrar estereótipos, sabe? E aos poucos, e como você faz isso é conquista em vários campos, campos políticos, campos científicos, campos artísticos, entende? Não é fácil, eu sei. O português, por exemplo, para surda, ele é totalmente outra estrutura da língua portuguesa escrita, outra estrutura, outra forma, que os ouvintes não entendem. Mas é porque a gente ainda não tem exatamente, como você disse, essa construção ainda não foi, né? Há muito estudo. Eu diria até para você, sabe, Patrícia, que é um campo em que tem muitos surdos na pesquisa, é lá em Santa Catarina, principalmente de onde eu vim, que é da PEGET, Pós-Graduação em Estudos da Tradução. Nossa, você vai encontrar, lá, por exemplo, atualmente tem 50 surdos estudando no pós-doutorado, no doutorado, aliás, doutorado e mestrado. Ainda tem surdo no pós-doutorado. Lá, você sabe que os estudos começaram lá, né? Da questão das libras, começaram não, intensificaram lá, na verdade. E aí,
Eu acho que esse viés seu da licenciatura, né, dessa comunidade surda, você vai aprimorar, sim, com a pesquisa. Pode falar, Patrícia. Professora, é assim, olha, é complicado. É isso que a senhora diz, que no meu viés, que é viés de injustiça, blá, blá, essas coisas todas assim. Aí, imagina o meu olhar do seu viés, né? Mas eu não vou falar sobre isso, mas assim, professora, a questão aqui não é eu entender. Isso tudo que a senhora está falando aí são os grupos que eu participo, professora. Tá? Isso aí eu tenho conhecimento. Eu só falei da criação da fake news. A fake news, ela se desdobra nesse sentido. Então, ainda há pouco a senhora estava falando da construção de um grupo que mantém fake news fortes. Outros grupos, inclusive os científicos, professora, eles mantêm fake news muito fortes também. Assim, elas estão nos discursos, infelizmente nesse que a senhora acabou de falar, assim, entendeu? Nós, professora, nós, pessoas com deficiência, nós ainda não temos, não, liberdade de voz. As políticas públicas, elas são lutas, não são lutas de outras pessoas, são lutas nossas. As outras pessoas, elas vêm junto, e algumas, e a gente agradece, tá? E em nenhuma hipótese, não existe nenhuma hipótese de eu não pensar no positivo ou na visibilidade da coisa. Inclusive, o falar aqui é dar visibilidade. Sim, porque importante. É só que tem. Mas eu não tenho espaço, eu não tenho voz, não existe, assim, aqui na UFPA não existe isso. A gente fica de posse, entre aspas, de um grupo de que se diz como o responsável pela acessibilidade. As aulas, elas são programadas, nós não sabemos, essas formas de avaliar, elas não são adequadas, nós temos que passar por elas. As notas, nossas notas, que deveriam ser outras notas, se tivesse outros meios de avaliação pensados, elas não ocorrem, elas ficam naquele nível de nosso mesmo nível de nota. A minha paciência, professora, ela é enorme. Eu estou nessa luta aí, professora, há muitos anos. Então, assim, eu inclusive participei de muitas aprovações de leis. Eu continuo. A luta, ela não pode parar, não, professora. Não existe agora uma coisa que eu tenho que entender, um passe à frente. Eu estou, sim, no meio acadêmico. Eu estou nas pesquisas da Fiocruz, eu estou nas pós-graduações, eu estou em pesquisas em vários níveis, tentando, porque é só assim mesmo. Mas muitas das coisas a gente tem que ir para a justiça. Porque parece que as pessoas não dão nossos espaços, elas continuam com o mesmo pensamento de que está tudo indo bem, mas não está indo bem, tá? E nesse sentido, eu só queria desmistificar essa fake news, porque ela é uma das mais importantes, de que Libras é o segundo idioma oficial do país. Não é, ela é uma língua oficializada. E era só isso mesmo, professora, tá? Tá bom. Tá bom, mas aí o caminho é esse, viu? Porque uma conquista não é fixa, né? Não é para sempre. Ela precisa ser todo o tempo mantida em luta, porque uma conquista pode ser perdida também. Muito bom, Patrícia, excelente. É isso mesmo, isso é importante falar, mas eu só digo assim, sabe, gente? A gente está num grupo, você não pode esperar, Patrícia, ir para todos, né? Eu também sou assim. Eu não posso esperar que o meu outro já tenha a mesma consciência que eu tenho. Eu tô numa aprendizagem também. Você que faz parte desse campo de lutas, outros que fazem parte do campo de lutas da pessoa preta, outros que fazem parte do campo de lutas das mulheres, e assim vai, né? A gente só tem que entender, imagina que tem campos de lutas de mulheres pretas, LGBTQI e surdas. Existem esses campos, que são mais específicos ainda. Então, a gente só precisa perceber que o outro, ele não está no mesmo campo de entendimento que eu. E quando você se expressa, você está educando todo mundo, de alguma forma, com a sua posição, o seu discurso. Isso é importante, isso não é ruim, isso é muito importante. E quanto mais você fizer isso, não de forma de se achar injustiçado ou vítima, mas na forma de que eu estou educando uma sociedade, isso é mais importante ainda, entendeu?
Eu estou fazendo com que minha voz seja ouvida e que minhas questões sejam visibilizadas por todos. Isso é muito importante. Não está errado você se manifestar, não tá errado. O que eu vejo é que você não pode esperar o mesmo nível de compreensão que o seu, porque você é uma lutadora e está à frente de leis e de pesquisas, e assim vai, e eu acho isso muito importante, muito bom e excelente, né? Não só para você, para nós na docência em geral, porque nós sempre vamos ter alunos surdos, alunos deficientes, alunos negros, pretos, alunos LGBTQIA+, mulheres, indígenas, sempre vamos ter, e a gente precisa compreender que campo é esse que os toca, que os faz questionar e que pede voz, tá? Quando eu falei que essa luta, ela estava, por exemplo, já conquistamos, tá, Patrícia? Não é só o seu grupo que conquista, são os brasileiros. Porque brasileiros eu posso ser ouvinte e ter uma filha surda. Somos nós brasileiros, porque nós somos uma irmandade nacional aqui. Então, quando nós conquistamos uma lei, nós conquistamos algo muito importante. Quando nós conquistamos políticas públicas, nós conquistamos algo muito importante. E é preciso não só o grupo que conquista essa lei, mas comover todos os brasileiros a também fazer parte dessa luta. Tá? É assim, a gente vai conquistando aos poucos. Isso é importante você fazer. Não é ruim, não. É importante. E desmistificar faz parte, entendeu, da vida, porque se você tiver só o certo, onde está, né? A gente só acerta errando. Ou a gente consegue as coisas só nas dificuldades e é assim. Às vezes nós temos conquistas de políticas públicas porque, por exemplo, um parlamentar tem um filho deficiente, porque é o parlamentar e não toda a sociedade pobre, né? Da população pobre que tem um filho deficiente, é porque é um parlamentar, que ele é rico, né? Parlamentar da elite, é um homem, então aí ele percebe aquele caso específico. As lutas dos autistas também é muito importante para a gente entender. Isso nos toca, nós sendo ouvintes ou surdos, nos toca a nossa comunidade da licenciatura, porque seremos professores, e a gente precisa pensar, como o IENSE, por exemplo, é da área do ensino, a gente precisa pensar metodologias, né? Essas metodologias mais afirmativas. A gente sabe tudo? Não, a gente não sabe, ele está em construção ainda. E a gente precisa de vocês para nos ajudar a entender, a fazer quais são as demandas. É preciso a gente ter essa clareza das demandas, das necessidades, entendeu? Você está certíssima, certíssimo, mas só não acho que todo mundo está no mesmo nível que de você de entendimento, não. Pode falar, Maxi. Professora, eu queria dar a minha opinião. Assim, Pode. Que assim, essa questão da inclusão, isso é uma coisa que ela me incomoda muito, sempre me incomodou, desde a adolescência. Porque, assim, as pessoas, hoje, põem a inclusão como se você fosse uma pessoa tipo, que é diferente dos outros, que precisa de mais auxílio, tipo coisa assim, que não está errado. Mas, assim, nos tratam como coitadinhos, como aquela pessoa que... Entendeu? E isso está errado. E a questão de inclusão, a questão da inclusão, que é diferente, assim, pessoas diferentes de outras, assim, todo mundo, se for colocar nesse patamar, coisas diferentes, ninguém é igual a ninguém. Não é. Não tem ninguém igual a ninguém. Então, eu acho que não precisa ter inclusão. Que, assim, na minha opinião, isso que entendeu? Claro que a gente deve
ter muita leis, programas e que nos favorecem em muitas coisas, né? Mas a questão do favoritismo, de tratar como coitadinho, isso aí me deixa muito indignado. Isso é uma coisa que tem me indignado desde o... Eu sempre, em todo grupo, eu sempre falo isso. E é uma coisa que realmente eu não gosto. Quem sabe um dia a gente chegue nessa condição que você está falando, sabe, Maxi? Mas as lutas, elas são importantes. Por mais que você não goste, mas o pior é ser invisibilizado. Não, isso aí com certeza. Isso com certeza. Quem sabe um dia a gente chegue nessa compreensão, todos nós. Também acho, por exemplo, eu tenho as minhas particularidades, eu tenho as minhas formas de pensar e de agir no mundo, que são diferentes de muita gente, e cada um é diferente. Cada um é diferente, cada um é único, né? A gente sabe disso. A Patrícia. Exatamente. Diga, Patrícia, de novo. Não, professora, eu só queria, assim, porque eu tenho a impressão que eu não estou sendo compreendida. Para cada coisa que eu falo, assim, a senhora aparentemente apoia, e aí depois assim, coloca uma informação e tal. Em nenhum momento eu estou esperando, professora, que as pessoas tenham o mesmo nível de compreensão que eu tenho, até porque isso vai ser impossível, de acordo com a vivência. Cada um tem a sua vivência. Eu me refiro apenas a uma lei, porque o de uma fake news, as coisas, as fake news, elas são também muito do sentido, sempre existiram, né, as fofocas, as mentiras, mas a fake news também ela é muito de um cenário online, ela também é muito disso, que vira um vírus, né, ela viraliza, inclusive. Então, eu me refiro a isso, ao poder de uma fake news. Elas vão criando bases, e às vezes no discurso que a gente pensa que não está contaminado de fake news, ele está cheio de mitos, inclusive. Então, eu apenas vou me referir a isso. Agora, a forma de falar, professora, de cada identidade, ela é baseada nessa identidade. Eu vou lhe deixar humildemente uma sugestão de livro da Conceição Evaristo, chamado O Pacto da Branquitude. Não sei se a senhora já ouviu falar, ou já leu. Já, mas sim. Eu vou lhe deixar esse livro como sugestão, porque não importa muito, dentro dessas lutas, a forma como a pessoa fala, porque a gente vai se trabalhando isso. O importante é que ela possa, ao menos, falar. E as leis, professora, elas são de uso coletivo, mas elas não são uma conquista de uso, elas não são uma conquista coletiva. Elas são, atualmente, as leis, elas significam a voz de um certo grupo, porque isso é a democracia, né? O respeito à maioria, respeitando também os direitos da minoria, porque senão que seriam das minorias. Então, essas leis de inclusão, elas são uma voz das pessoas. Quando elas não são respeitadas, né, e aí tudo precisa ter essa... É diferente, professora, a compreensão de alguém que está ali na formação e de alguém que já está lá, porque isso é algo obrigatório. Então, uma coisa legal seria ir lá visitar a LBI e visitar essas leis, quando a gente cita, por causa que elas vão dizer para a gente essas coisas aí que a gente está falando, e pode ser que não se chegue a um denominador comum aqui, mas elas já estão lá, elas foram pensadas lá, porque elas foram pensadas justamente por esses grupos, quando foi dado a voz para eles. Então, isso é importante. Essa visitação das leis, ela vai ser de uso coletivo, e obviamente ela é uma conquista brasileira. Mas a fala é justamente para que, respeitando que nem todos têm essa compreensão, mas é preciso que as partes de coordenação, é preciso que essas partes que estão oficializando as coisas, que elas leiam também essas leis e executem, não existe mais nada, está tudo lá. Inclusive, você citou vários grupos de pesquisa, e eu não faço diferenciação.
dentro da minha identidade, não existe diferenciação do grupo dos autistas, grupo do não sei quem, não, nós somos pessoas com deficiência, somos as PCD. E nós lutamos, sim, pela inclusão, é um paradigma todo formado com base de luta de pessoas com deficiência e o auxílio de pessoas sem deficiência, o que é muito bom. Então, assim, se a fala parece injusta, é porque há uma injustiça lá. E o mais legal seria tentar saber qual é. E aí eu só posso me desculpar pela forma como é falado, mas eu acho que é importante que se fale. Nem todo mundo, por exemplo, eu, dentro da minha identidade, não sei se é assim, se é assado, como está, mas dentro da minha identidade, essa fala é a fala. Já é muita coisa para mim ela sair, entendeu? É muita coisa ela sair. Se ela sair gritada, se ela sair às vezes sai dentro das pessoas surdas chamam muito palavrão, porque a gente não tem as palavras, a gente coloca qualquer coisa para substituir, não sai os conceitos certos dentro da nossa vivência, e as outras pessoas, elas gostariam que a nossa fala fosse de uma forma, de uma certa, elas aceitam, elas querem que a gente tenha esses códigos que nós não temos. Então, mas para mim é importante que a fala saia, professora, seja lá de que forma, tá? Eu só peço desculpa mesmo. Não precisa se desculpar não, Patrícia. A fala, ela é importante, tanto é que você tem aqui essa voz, como você está tendo. E só permitir aqui. Tá? Fique tranquila, Patrícia. Não estou falando nada disso, que você não deve ter voz. Deve ter, sim, e é importante, ainda disse que é importante para todos da licenciatura, de todas as licenciaturas, porque nós, professores, que estaremos diante, depois dos pais, da família, é a escola que estará diante das pessoas com deficiência, ou das pessoas que estão no campo de uma minoria, entendeu? É importante, sim. Agora, o que eu digo para você é o cuidado de você não se achar, assim, qual é a importância que você tem de não ser entendida? Vai ter grupos que não vai entender e você não vai poder fazer nada sobre isso. Sabe? Às vezes, a gente tem que saber como gastar a nossa energia. Aqui você está gastando com muito, muito bom proveito. Para mim, principalmente, que eu estou aprendendo muito com você. Agora, não adianta você querer ser entendida e querer ser compreendida pelos outros. Não compete a você isso. Vai ter grupo que não vai compreender e nem quer. Isso faz parte da democracia. A gente só tem que entender que o contrário faz parte de nós também. Tá? Não se sinta querendo ser explicada toda hora, não precisa disso, não precisa ser explicado. Não, eu estava falando para a senhora mesmo, professora, tanto é que eu levantei a mão para falar para a senhora, a minha não tem interesse em falar em outro grupo, tanto é que eu não falo. Então, assim, eu estava falando mesmo para a senhora, tá? E não necessariamente para outro grupo, essas coisas que eu não estou conseguindo entender. É isso mesmo, acaba que para a gente é muito importante nós da licenciatura. A Heloíse quer falar. Pode falar, Heloíse. Oi, professora. Eu estou levantando a mão referente a que eu vou precisar sair da chamada e eu gostaria de saber se será disponibilizado o link da frequência. Não, já está sendo gravado, eu gravei tudinho, então não se preocupe. Certo, agradeço, então. Uma boa tarde, tá? Eu já vou terminar. Joyce, pode falar, Joyce. Não, professora, só para lembrar, né? Não sei se a senhora falou, porque que não vai ter aula do dia 8, que estava previsto na plataforma, que essa aula foi adiantada. Não vai ter aula dia 8. Eu gostaria, Joyce, que vocês, cada um dos tutores, enviasse para os grupos o plano de aula novo. Por que está acontecendo isso? Porque o professor Jesus vai entrar na aula do dia 8. E ele vai trabalhar com vocês, acho que é TCC, se não me engano. Isso. Tá bom? Ótimo. Obrigada, Joyce. Então é isso, gente. Olha que a nossa aula deu um gás com a Patrícia. Eu adorei. Muito bom, Patrícia. Obrigada por nos ensinar tanta coisa. Essa questão da Libras, ela é oficializada, sim, mas não é oficial, né, como a gente sabe.
A língua, por exemplo, lá no Paraguai, elas são oficiais, as duas línguas, o Guarani e o espanhol, e eu acho isso de uma grande conquista de um povo indígena conseguir oficializar uma língua num país, né, no território, no caso do Paraguai. E aqui no Brasil, a gente tem oficializado a língua brasileira de sinais, que a escrita do português, né, da língua, ainda é assunto de muitas pesquisas. Eu imagino que em Santa Catarina, essa pesquisa esteja assim, tenha mais avanços, porque lá é um centro mesmo. Quando eu vi, gente, eu participei de defesas de doutorado de alunos surdos, com trabalhos maravilhosos, trabalhos incríveis, eles tinham intérpretes, né? Intérpretes, que, no caso, os ouvintes, um ouvinte que falava o que ele estava, a defesa dele apresentando em Libras, que é o inverso, seria, né? Lá a comunidade é muito forte nesse aspecto, e é muito legal isso. Então, gente, boa aula não, perdão. Bom final de semana para todos nós, né? E que a gente continue esse movimento aí que a Patrícia começou, que é importante, como eu falei, para nós da licenciatura, é muito importante, e são questões que tocam a todos nós, viu? Obrigada. Obrigada, Patrícia, em especial. Quer falar, Heloíse? Não. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Beijo no coração. Professora? Sim, que eu esqueci de muito falar. Fale, Maxi. Professora, eu só queria dizer muito obrigado pela sua aula, viu, professora? Gostei muito. Gostei da sua dinâmica, entendeu? Ó, em todos esses anos de curso, primeiro vez que eu vi uma professora que é da mesma área que a minha. Eu também sou formado... que show! Eu sou formado em letras em espanhol também. Que legal. A gente tem que mais que conversar, Maxi. Com certeza, professora. E eu preciso... Rapaz, eu adorei a senhora, a sua dinâmica. Ei, Maxi, onde é que tu moras? Eu moro em Salinópolis. Eu sou do Então, polo a de gente me Salinópolis. manda uma mensagem, Max, que a gente vai já conversar.